Olá! A área de saúde também é atingida pela crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus. Nós vamos conversar sobre o tema com os deputados Mário Heringer, do PDT de Minas Gerais, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, gravado especialmente em formato digital. Olá, deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Olá, tudo bom, Daniela? Vou começar perguntando ao deputado Mário Heringer. Deputado, para quem não é do setor de saúde, não é médico como os senhores, fica até contraditório saber que num momento de crise de saúde, a saúde particular está passando por uma crise financeira. Por que esse cenário? O que está acontecendo? Bem, Daniela, é um conjunto de informações que a gente vai te dar agora e você vai entender. Quando se anunciou o isolamento e começou a restrição, as cirurgias eletivas saíram do contexto hospitalar, foram postergadas. Os consultórios e as consultas diminuíram. E com essa queda, e até que o Covid chegasse como patologia nos hospitais, houve um vácuo, né, um espaço de ocupação nos hospitais. De repente, o Covid chegou. Quando o Covid chegou, chegaram também as faltas, as necessidades, os abusos de vendedores, que hoje eu até preparei aqui, eu sou gestor de 11 hospitais, 10 hospitais, eu preparei aqui. Eu fico imaginando como é que está a dificuldade para todo mundo, principalmente para quem atende SUS na tabela SUS, e hoje mais de 80% dos hospitais do Brasil são privados ou filantrópicos que atendem o SUS. Os equipamentos, material de proteção individual e medicamento subiram assim absurdamente. Eu fiz uma lista de materiais, que eu não vou dizer todos aqui. O crescimento médio que a gente teve, médio, foi de 607% no preço desses materiais. 607%. E a quantidade usada, porque um paciente, por exemplo, que fica no CTI entubado, ele precisa de uma quantidade de medicamento para mantê-lo anestesiado, para mantê-lo em coma induzido, muito grande, é o dia inteiro, Sola sabe bem disso. Então, o que acontece? A gente aumentou 5.697% a quantidade desses medicamentos. Então, você tem uma subida de preço de 600%, mais 5.000 e tanto de consumo, você explode o seu consumo. E aí você não tem recuperação para pagar isso, porque os preços são tabelados, são dentro de um contexto. Hoje, acabei de ouvir que no Paraná estão demitindo 30% dos funcionários de hospitais. Anteontem, se não me engano, 2 hospitais grandes, desses maiores aí de São Paulo, reduziram 25% das pessoas. Então, e tem um detalhe, na hora que o Covid cair, as pessoas não vão voltar na mesma velocidade para os hospitais, até porque continuarão muitos em isolamento. Então, isso é um negócio, é um buraco sério e que tem que ser visto. Deputado Jorge Sola, diante desse cenário, o senhor que é especialista aí na gestão pública, tem como a gestão pública colaborar e a privada trabalharem juntas, talvez a solução da fila única, ou a aquisição de leitos da iniciativa privada? Quais saídas possíveis? Não tenha dúvida, Daniela. Quando a gente fala da rede privada hospitalar no Brasil, não podemos esquecer que ela tem uma participação importante do Sistema Único de Saúde. Os filantrópicos, né? Boa parte deles, 5% SUS, e os privados lucrativos têm muitos, Mário, que também têm contratos com o Sistema Único de Saúde e parcela da oferta de serviço. Então, você tem, de um lado, como se juntaram fatores que levam a essa situação. De um lado, a gente vem, desde 2017, com o congelamento dos recursos federais para a saúde. A emenda constitucional 95 fez com que não tivesse aumento do aporte de recursos do SUS por parte do Ministério da Saúde, e isso se reflete também nas contratações de serviços privados, nos contratos de meta dos hospitais filantrópicos, diretamente. Com a pandemia, você tem, de um lado, a redução da demanda de procedimentos eletivos, cirurgias eletivas que são postergadas, até procedimentos que não deveriam ser adiados, muitas vezes o são, porque os pacientes ficam com receio de fazer naquele momento e tem uma contaminação, né? E, do outro lado, você tem um aumento gigantesco dos preços de EPIs, equipamentos, procedimentos, mão de obra, recursos humanos aumenta também, porque
porque você perde Medicamento. medicamentos, tudo. O custo foi lá para cima, a receita reduz em função da redução da demanda eletiva, e nós não temos, infelizmente, recursos públicos e falta liderança no Ministério da Saúde para, nesse momento, fazer a conversão necessária. Nós temos cidades, não são todas, mas nós temos cidades, capitais importantes, que já deveria ter sido feita uma parceria mais ampla com o setor privado para utilizar essa capacidade instalada numa pandemia, num momento como esse, né? Esses últimos 2 dias, Mário, eu tenho conversado com vários colegas de hospitais que não estão na linha de frente do atendimento Covid, hospitais privados, públicos, filantrópicos, e a gente observa o quanto a pandemia ela termina penetrando em toda a rede de saúde. O Hospital Aristide Maltês, você conhece, é o maior hospital que faz mais cirurgia oncológica no Brasil. Ele está lá já com 50 profissionais contaminados afastados, vários pacientes, e precisando montar uma enfermaria Covid, não é para receber pacientes externos contaminados, é para os pacientes oncológicos que apresentaram contaminação. O Hospital Universitário de Garçanço da UFBA, da mesma forma. Então, nós precisamos, nesse momento, somar cada vez mais, aprofundar, eu diria, os vasos comunicantes entre a iniciativa pública e privada, o SUS, o setor público e privado, para, digamos assim, remontar mesmo o desenho da oferta de serviço de saúde no nosso país. Agora, deputado Mário Heringer, essa sinergia positiva, os 2 deputados concordam. Agora, a questão dos valores. Muitos hospitais particulares têm um gasto maior do que é pago pela tabela do SUS. É possível se estabelecer uma nova tabela do SUS ou tem que haver um acordo pontual para essa situação que nós estamos passando? Qual é o caminho, na sua opinião? Ô, Daniela, eu também concordo com o Sola que nada será como antes amanhã. A gente vai ter que rever muitos procedimentos, essas relações públicas e privadas terão que modificar, não sei de que maneira, mas a gente tem que estudar uma solução. Mas, nesse momento, fica muito claro que as pessoas continuam cometendo os seus ilícitos, fazendo uma corrupção forte em cima desse momento. Estão construindo um monte de tenda e circos pelo Brasil que não tem nenhuma capacidade de atendimento e de dar uma dignidade para esse atendimento. Hoje, e aí ficou claro um escândalo no Rio de Janeiro, né, onde o serviço contratado não se fez, subsecretário foi preso, tem uma confusão toda. E eu tive a oportunidade de ver a tabela que foi contratada de serviços hospitalares nessas 7 hospitais de campanha daqui do Rio. Eu estou dizendo daqui do Rio porque eu estou no Rio nesse momento, e é um absurdo, porque o que eles estimaram e contrataram o serviço é 4 vezes maior o preço que se pagasse num hospital particular que a gente trabalha. 4 vezes maior. É um negócio assim assustador. E aí, na hora que vai contratar o serviço privado, fica ameaçando com intervenção e não faz. Por quê? Porque ali não vai ter retorno. Então, tem um recurso, nesse momento emergencial, sim. Só que esses recursos estão sendo malversados. Isso é um absurdo. Mas, nesse momento, eu acho que tem uma disponibilidade, sim. Na hora que o Covid, que ele está caindo já na rede privada, na hora que o Covid cai na rede privada, vai ter espaço para negociar e colocar o público, sim, porque imediatamente não voltarão todas as cirurgias e não nos interessa. Nós precisamos de deixar essa curva achatada e tratar esses pacientes para que a gente rapidamente fique livre disso. Então, haverá espaço, sim. O que precisa ser feito é transparência nessas relações, é evitar que essas coisas... Porque o governo editou uma medida provisória que ela é boa e é perigosa. A medida provisória 961, se não me engano, ela dá direito aos gestores de não precisar de fazer a licitação, usar o regime diferenciado de contratação e até pagar adiantado. Esse é outro detalhe, porque ninguém confia nos governos e nos estados para receber depois, porque a história mostra que contrata serviço e não se paga. Então, essa é uma história que essa relação com o serviço privado vai ser sempre preocupante. Se essa medida provisória, que não dá direito de você fazer desonestidade, for cumprida, ela pode facilitar as relações comerciais dentro desse processo.
Eu tenho hospitais que eu faço a gestão. Eu estaria disposto a fazer por um preço até bem menor do que eu faço hoje, desde que a gente tivesse garantia de recebimento, desde que as pessoas entendessem que isso é um momento que a gente tem que vencer. E claro que, naturalmente, se o sistema mudar todo, e eu sou a favor, porque eu estou pensando aqui, eu já tenho dificuldades, o Sírio, o Einstein tem dificuldades, os hospitais do Paraná têm dificuldades. Eu fico imaginando o hospital Padre Júlio Maria, lá em Manhumirim, que é um hospital filantrópico e que recebe muito mal por isso. Eles não estão conseguindo comprar insumos, não conseguem encontrar medicamentos para fazer a sedação do doente, porque os preços ficaram exorbitantes. Tem medicamento que saiu de R$2 uma ampola para R$30 uma ampola de medicamento. E você tem que usar 10, 20 ampolas num doente por dia. É difícil então, conciliar. O negócio assim, Vamos muito. ver o deputado Jorge Sola, deputado Maria Eringer. Deputado Jorge Sola, os senhores apontam aí claramente um problema de gestão. Onde é que tem que começar a mudar essa questão de gestão? Olha, eu acho que nós temos que tomar algumas medidas emergenciais e outras estruturais que precisamos começar a pensar, né? Como eu falei no final do primeiro bloco, nós temos que reconstruir, a partir da pandemia, a oferta Sim. de saúde no nosso país, especialmente na área hospitalar. Não será a mesma forma que hoje a gente está acostumado a lidar. Tem algumas medidas emergenciais, quero até aproveitar e pedir seu apoio, Mário, você como parte da nossa representação na mesa da Câmara. Tem um projeto nosso, o PL 1176, que tem 5 semanas, que está na mesa da Câmara com o presidente Rodrigo Maia, com assinatura de líderes correspondendo, no requerimento de urgência, ele já tem assinatura de líderes correspondendo a 375 deputados dos 513, que é para isentar de impostos todos os EPIs nesse período de enfrentamento da pandemia. E eu gosto de lembrar, o preço da máscara está caro, não é só para atender o paciente COVID, está para cirurgia letiva, está para cuidar de um paciente oncológico na quimioterapia, é para tudo. Então, nós não podemos continuar 30% do preço final, Mário, eu fiz um levantamento recente, 30% do preço final está na carga de impostos. Então, isso nós precisamos tirar da gaveta, botar para votar com urgência. Nós temos votado alguns projetos importantes, mas eu queria pedir seu apoio para dar prioridade a esse projeto, porque ele vai reduzir em 30% o custo no que diz respeito a EPIs e equipamentos na área de terapia intensiva, né? Por outro lado, nós precisamos aumentar os repasses financeiros públicos para estados e municípios, associado ao enfrentamento nesse momento da pandemia, mas também permitindo que amplie a contratação de serviços, não só ampliar a capacidade pública, mas também aumentar a contratação de serviços. E nós temos que lançar mão dessa parceria. Eu fui gestor público nas 3 esferas de governo, fui secretário municipal de saúde, secretário no Ministério da Saúde na SAIS e secretário de Estado. Sempre trabalhamos na perspectiva de parcerias positivas com o setor privado. Não adianta, eu sou daqueles que discordam, não adianta o setor privado dizer que o gestor público é corrupto e o gestor público dizer que o setor privado está fraudando a cobrança, não leva a lugar nenhum. Nós temos que construir relações mais transparentes, com valores que permitam a oferta dos serviços pela iniciativa privada e que permitam a gente ampliar o orçamento público para permitir que sejam incorporados e sejam estabelecidos. Eu montei, como secretário de Estado, eu montei a primeira parceria pública e privada no Brasil, que é o Hospital do Subúrbio de Salvador. E agora, no meio da pandemia, teve a capacidade de sentar, pode ter um contrato de PPP, teve a capacidade de sentar a gestão privada do hospital com o gestor público do Estado e remontar todo o programa de contratação para viabilizar a oferta de 60 novos leitos de UTI para atender a pandemia. Isso, um contrato de PPP, o Mário sabe que é mais difícil de fazer a gestão do que um contrato comum que você paga pela produção de serviço. Agora, deputados, eu queria trazer uma outra questão, que a gente já está com o tempo bastante avançado. Primeiro o deputado Mário Eringer, e depois o deputado Jorge Sola também comentar sobre isso. Existem alguns segmentos hospitalares que dificilmente seriam adequados para atendimento, para esse remanejamento de vagas para Covid, hospitais muito especializados, oftalmologia, cardiologia, situações muito específicas.
Para esses hospitais médios e pequenos que estão em dificuldades, é possível se estabelecer outras propostas para socorro a essas entidades? Ô, Daniela, eu vou começar, porque você me escalou para começar, e a oportunidade é única, que eu acho que a gente tem que falar agora. Esses hospitais especiais diferenciados, eles até têm pouca possibilidade de modificar o seu negócio. Passar de oftalmologia para a Covid é muito difícil. Talvez o de cardiologia, porque caiu a cardiologia, por incrível que pareça, as pessoas estão morrendo em casa de infarto por medo de ir no hospital. Eu tenho um hospital específico só em cardiologia, e esse hospital caiu a metade do movimento de cardiologia. Eu fiquei com a metade de Covid e metade eu fiz Covid. E a metade é cardiologia. O que o governo precisa de fazer, que o Brasil precisa de fazer nesse momento, para manter empregos, para manter a saúde funcionando, é criar uma linha de crédito, empréstimo. Não estou falando de doação para ninguém. Empréstimo para hospitais e clínicas, para pagamento de folha, com objetivo exclusivo de pagamento de folha durante 3 ou 4 meses, com um juro diferenciado, com período de carência até o final da pandemia, alguma coisa do gênero, e que não entregue para os gestores bancários as regras para que isso sejam feitas. Porque quando chega no banco a determinação do Congresso, a determinação da presidência do Executivo, o banco inventa qualquer uma coisinha para não fornecer aquele empréstimo naquelas taxas e fornece o empréstimo em outras taxas, em outras condições. Então, a exigência bancária para oferecer empréstimo a essas entidades nesse momento tem que ser praticamente zero. E a garantia tem que ser o Estado dar essa garantia. Claro que não é para não cobrar, é para cobrar. O Estado fica com a garantia imobiliária, o Estado fica com o que tiver de fazer. Mas a garantia bancária, o Estado tem que dar. Se não for assim, vai quebrar muita gente e nós vamos sair dessa pandemia com um monte de pequenos hospitais que hoje fazem um papel muito importante no Brasil, quebrados. As cidades do interior que já vinham sofrendo, não conseguindo manter pequenos hospitais, vão acabar todas. As cidades polos serão sobrecarregadas e nós não teremos a mínima condição de imaginar, depois da pandemia, uma cidade só, polo de uma região. Minas Gerais tem 853 municípios, algumas cidades polos, por exemplo, Manhuaçu é uma cidade polo da minha região e tem 40 e tantas cidades em volta. Algumas têm pequenos hospitais. Se todo mundo for para Manhuaçu, acabou, porque o que vai acontecer é a quebra geral dos hospitais pequenos pelo Brasil afora, tanto na cidade do interior quanto nas capitais. Deputado Jorge Sola. Eu vou discordar um pouquinho de Mário, até porque eu sei que ele é gestor privado, acho que ele ficou acanhado na proposta. Minha proposta é mais radical. Eu acho que uma situação dessa é disponibilidade de crédito a juros zero, com carência prolongada. Nós estamos falando 10% do PIB brasileiro é o setor saúde, gente. Geração de emprego, a única área que não perdeu posto de trabalho de 2016 para cá foi o setor saúde. Você pode olhar, todo o setor da economia desempregaram, o setor saúde não. E nós estamos correndo o risco agora. Então, eu acho que, nesse momento, os países centrais, os países desenvolvidos, eles estão fazendo o quê? Distribuição de renda para a população mais pobre, a população mais excluída, crédito para as pequenas, micros e médias empresas para manter os postos de trabalho. Isso é imprescindível. Não adianta Paulo Guedes ficar aí querendo preservar o Estado mínimo, querendo cortar o orçamento fiscal para garantir o rentismo. Não. Nós temos que virar o jogo, Mário. Nós temos que ir para lá e virar o jogo. Esse momento é dinheiro na veia da economia. Isso significa aumentar o auxílio emergencial, prorrogar o auxílio emergencial, e não é fazer o que o ministro da Economia quer, reduzir para R$200, não. É aumentar o auxílio emergencial por vários meses, enquanto for necessário, discutir a questão da renda mínima de cidadania. Vamos ter que trabalhar essa necessidade. Os países mais desenvolvidos já estão fazendo esse debate e precisamos ter crédito. Crédito, inclusive, é importante, os bancos públicos gerenciem diretamente, porque o setor privado teve a disponibilidade de 1,2 trilhão e não está dando crédito, não é só para o hospital privado, não, mas não está dando crédito para ninguém. Para ninguém. As pequenas e médias empresas, em geral, estão passando... E setores empresariais de micro e pequenos em várias áreas. Isso vai levar a perda de postos de trabalho. Portanto, eu acho que nós temos que ir para cima nas próximas semanas para viabilizar a ampliação do auxílio emergencial, a sua prorrogação e crédito real, sem juros,
e com grande carência para preservar os postos de trabalho do setor saúde. Deputados, a gente está realmente no imperativo do tempo, então eu vou pedir que os senhores façam suas considerações finais e pedindo que os senhores coloquem um outro ator aí nessa conta, as operadoras de planos de saúde. Deputado Mário Eringer, 30 segundos para suas considerações finais. Rapidamente, quero dar os parabéns a todos os profissionais de saúde que estão na frente de batalha, sofrendo, adoecendo e falecendo e defendendo o Brasil. Isso aí eu não posso abrir mão e perder a oportunidade de parabenizá-los e agradecê-los pelo trabalho. O Brasil é uma contradição geral. Ontem eu estava assistindo televisão e no noticiário estava mostrando essa dificuldade que esses bancos não estão fornecendo esses recursos, estão fazendo toda a dificuldade, e no intervalo da propaganda era uma propaganda de um banco falando assim, fique firme. Então, quer dizer, um negócio que me deixa com náuseas assistir um negócio desse. O intervalo me trazia isso. Então, eu acho particularmente que nós temos sim, Sola, de partir para cima desse negócio, fazer isso acontecer, porque não tem outro jeito. O serviço de saúde manteve durante todo o tempo emprego de verdade e vai perder agora se isso continuar desse jeito. Muito obrigado pela conversa aí, gente. Beijão para vocês. Obrigada, deputado Mário Eringer. Deputado Jorge Sola, suas considerações finais. Então, saudando também os profissionais de saúde e lamentando as perdas de vários colegas, nós precisamos reforçar a proteção, reforçar as medidas de controle, precisamos ampliar a capacidade de atendermos, evitarmos novos casos e atendermos os casos nessa pandemia. Mas eu acho que tem uma lição, Daniela, que a população brasileira vai precisar levar ao final dessa travessia, é que nós temos que defender mais do que nunca o Sistema Único de Saúde. É a política pública mais importante que nós temos. Ele não pode continuar com seus recursos congelados, como está desde que foi aprovada a Emenda 95. E nós estamos lidando com o bem mais precioso, que é a vida e a saúde da população. E, além da vida e da saúde da população, é o setor da economia que tem futuro. Vários vão ter que ser reconstruídos e vão perder espaço na oferta de pós-trabalho. O setor saúde, não. Nós vamos precisar preservar os empregos, preservar a vida e a saúde da população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jorge Sola. Obrigado aos dois deputados pela participação aqui no Câmara Debate, que está chegando ao fim. Eu sou Daniela André e conversei com os deputados Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Obrigada por sua audiência e continue conosco. Oi, dá um joinha, assina o canal e clica no sininho. E aí você vai saber toda vez que a gente tiver um vídeo novo, nós estamos chegando.